Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Universp. Estamos iniciando mais uma semana de atividade. Estamos iniciando a nossa quarta semana de atividades na disciplina Engenharia da Sustentabilidade. Essa semana teremos assim uma atividade de estudo já nos direcionando a ter conhecimento para atividades mais aplicadas que virão nas próximas semanas, nas próximas aulas. Portanto, essa semana é um divisor bem interessante em que estamos finalizando muitos conceitos de extrema importância, mas ao mesmo tempo já fazendo uma ligação mais objetiva com o mundo das organizações e os negócios propriamente dito, ok? Então, nessa semana nós temos aí mais de uma videoaula, nós não vamos ter só essa, e então nós temos o nosso objetivo de disciplina, como sempre colocamos, para reforçar por que estamos trabalhando dessa maneira. Estamos no nosso quarto item, né, do programa, do conteúdo programático, e resgatando que nas aulas anteriores a gente criou uma referência, e de tudo que nós criamos, a referência de cadeia é muito relevante, e a questão do sistema, o processo de transformação, não só aquele que transforma materiais em produtos, mas atividades correlatas e que acabam acontecendo em paralelo ao processo de transformação propriamente dito, como já comentamos na aula passada. Então, esse modelo vai nos acompanhar até o final da nossa disciplina. Muito bem. Falamos em aula anterior sobre desenvolvimento sustentável. Agora, vamos pôr junto desenvolvimento sustentável e sustentabilidade nesta semana. Então, a história, digamos assim, do registro desta relevância que falar sobre sustentabilidade e sobre desenvolvimento sustentável neste momento, ela tem um passado recente, tem um histórico, digamos assim, que dá sentido ao porquê hoje estamos abordando desenvolvimento sustentável e sustentabilidade com a intensidade com que se discute, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os agentes mundiais e os agentes do nosso país que são responsáveis por essas políticas, vamos dizer assim, ou pela disseminação e aceitação ou não de alguns conceitos, essa intensidade parece que é recente, mas ela tem um histórico, né? E aí a gente vai ver que essa história do desenvolvimento sustentável está estreitamente ligada às mudanças ocorridas no que o ser humano, do que a percepção humana em relação a questões ambientais. E quando que se percebeu isso? Quando a natureza, né, quando o meio ambiente começou a dizer o seguinte: olha, eu não estou mais suportando a forma como você está me tratando. Ou aquela situação em que a atividade humana com aquele determinado recurso se intensificou e não se percebeu que havia uma tendência de esgotamento e aquele recurso começou a ficar escasso. Então, o ser humano, né, ele começou a ir à natureza, ao meio ambiente, com uma intensidade em que esse meio ambiente ou essa, digamos assim, natureza não conseguia se reproduzir ou repor aquilo que era tirado. E isso, às vezes, nem há condições de ser, digamos assim, reposto sem a ação artificial. Então, por exemplo, o manejo de florestas, etc. Né? O autor que temos usado na aula passada e nesta aula, nós estamos, digamos assim, resgatando do livro dele alguns conceitos que podem ser destacados como fatores em que ou a gente se preocupa com o desenvolvimento sustentável ou a gente já sabe quais são as consequências. Tá? Então, esses fatores de desenvolvimento sustentável, ele lista o primeiro, a ascensão do ambiente
né, do ambientalismo, desculpe, como uma preocupação global e da crescente consciência de que as ações humanas têm tido implicações ecológicas graves, ou seja, o que eu falei há pouco. Nós começamos a extrair do meio ambiente uma situação de não ter reposição. E isso acaba criando problemas nos processos de transformação e na própria condição, o próprio conforto humano. A Segunda Guerra foi muito marcante, a forma como ela terminou, por um momento em que se causou uma devastação enorme e isso foi traumático, ou seja, as gerações daquele momento e as futuras foram altamente impactadas por aquela situação. O reconhecimento de que as necessidades do terceiro mundo devem ser incorporadas aos planos de conservação ambiental. Essa situação do terceiro mundo tem feito surgir questões, porque algumas regiões, algumas partes do planeta são tão desprovidas de desenvolvimento que a extração é condição de sobrevivência, a extração da natureza. E como eles não estão preparados para a reposição ou trabalhar aquilo de forma organizada, o que acontece? Se eles não fizerem dessa natureza, desta forma, eles vão ter questões sérias de sobrevivência. Então fica, qual é o mal maior? Né? Você conseguir atender uma determinada população, mas prejudicar a natureza. E hoje tem um conflito muito grande em relação a essa situação, e o Brasil ainda não está numa condição de país desenvolvido para dizer isso não me afeta, afeta sim, e o nosso exemplo chama-se Amazônia. Né? Então, existem fronteiras ainda que são extremamente importantes para algumas regiões da Amazônia, mas tem um preço. Né? A Amazônia representa mais para o Brasil, mas representa muito para o resto do planeta. Então, o desenvolvimento da ecologia, apoiado numa ampla reflexão sobre o meio ambiente, então tem gente mais conservadora e tem gente mais, digamos assim, mais afoita ou mais progressista na utilização de recursos, mas o fato é que, qualquer que seja o posicionamento, haverá impactos e a gente tem que se preocupar com isso. O papel da ecologia foi significativo, então quanto mais a gente tem estudos, quanto mais a gente divulga, mais se comunica, mais vem a sensação de proteger esse recurso, mas e o desenvolvimento econômico, como é que fica? Porque toda vez que eu vou para o protecionismo, eu estou deixando de alavancar economicamente uma atividade. Também se fortaleceu a ideia do equilíbrio. Tá? Então aí, o que seria o equilíbrio? Promover o empreendimento, a ação econômica, mas ao mesmo tempo com sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável. Crescente interesse no estudo da diversidade da natureza. Então, se explorar coisas que até então nós não tínhamos conhecimento que havia na natureza e que você pode ir quando você tem escassez de recursos. A evolução do desenvolvimento sustentável também foi influenciada pela crescente consciência dos problemas ambientais globais. Ou seja, quando eu assumo que eu tenho que crescer economicamente, isso é inevitável, porque se a gente não cresce, você causa outros problemas para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado, de um país. Aquela população vai ficar marginalizada da onda econômica do planeta. É isso que nós queremos? Não. Mas como pode ser promovido o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, considerando os limites que o ambiente, o meio ambiente nos dá em relação a esse crescimento econômico? Então, tem que se conversar, tem que se digamos, chegar a um termo em que não se coíbe o desenvolvimento econômico, mas também não se dá uma licença para uma devastação desse meio ambiente sem uma condição em que ele mesmo não possa se recuperar, ou qual é a ação humana que nós temos que fazer para minimizar esse efeito de retirar do meio ambiente aquilo que nós precisamos para a nossa atividade. E, finalmente,
o que nós observamos nas organizações, e muitas vezes essas organizações muito mais pressionadas, né, pela sociedade ou por qualquer outra situação em que a sociedade, o cliente, o mercado diz, olha, eu não vou ter relações de negócios se você não tiver um posicionamento de sustentabilidade. Se você não, digamos, agride o meio ambiente. E você hoje encontra legislação fora do Brasil e dentro do Brasil, né, no Brasil, em que há punições rígidas quando você desequilibra, você sacrifica o meio ambiente, objetivando só o ganho econômico, né? Então hoje ninguém quer, digamos assim, receber uma advertência financeira ou até ser exposto como aquele que não preserva o meio ambiente, porque tem muito dinheiro envolvido às vezes e esse risco torna-se uma ameaça muito forte para a atividade de negócio. Muito bem, então todo esse cenário, toda essa conscientização que o melhor é conversar, o melhor é se entender, foi colocado ao longo digamos assim, dos últimos 50, 70 anos, vamos assim, desde o período da Segunda Guerra, como ela terminou, até o momento atual. E a ONU, como reúne as maiores digamos assim, as mais preocupadas nações do planeta, ela acaba sendo um agente de direcionamento. Ela não tem a ONU não tem o poder de impor, mas ela tem o dever de dizer o que deve ser feito, né, em consenso, não é unilateral, não é um grupo de pessoas apenas. Isso sempre é proposto, isso sempre é discutido em assembleia. Então, nós temos aqui, digamos assim, como foi finalizado esse processo mais recentemente. Um movimento que começou aqui no Brasil em 1992, com uma conferência das Nações Unidas aqui, e agora, mais recentemente, em 2012. Então, após a realização da ECO 92, ou digamos assim, a Rio 92, nós tivemos aqui em 2012 a Rio +20, então, onde já se demonstrou nessa conferência uma compilação, digamos, de tudo que foi gerado ao longo do tempo, desde 1987, quando a Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente fez a primeira proposta com aquele texto, com aquele relatório, Nosso Mundo Comum. E 2012, que é o documento que hoje está, digamos assim, influenciando no posicionamento das nações, é o futuro que queremos, em que ele foi dividido em capítulos, e assim nós temos aqui claramente a visão que as nações que fazem parte da ONU e que, digamos assim, discutiram esse documento, aprovarem uma assembleia, estão pensando. Isso não quer dizer que está todo mundo praticando o que se prescreve nesse relatório, mas está claro o que é melhor para as nações e o que é melhor para o planeta. Quem está seguindo ou quem não está seguindo, quem está preocupado ou não está preocupado, não é, digamos, a discussão desse momento. Mas o fato é que temos um referencial. Então, qualquer nação, se quiser criar políticas de desenvolvimento sustentável, ela sabe qual é a linha de tendência. E isso é o grande valor. Se eu quero ter a minha empresa isoladamente, ou na cadeia que eu faço parte, como a gente mostrou no início, né? Digamos assim, uma pegada, uma preocupação com o desenvolvimento sustentável, está aqui a referência. É isso que está, digamos assim, influenciando as discussões. Elas serão válidas por muito tempo? Não sei, mas o fato é que, neste momento, eu tenho que estar antenado com isso. Até porque, se eu não concordo, eu tenho que trabalhar como isso pode ser modificado. Então, o que não pode ser assumido
é que eu posso fazer tudo e eu não tenho nenhuma referência de limitações. Então, a agenda final da conferência também estabeleceu que um grupo de trabalho seria constituído e que ele deveria propor metas ou focos em discussões setorizadas, que seria a agenda para até o ano de 2030 e passaria a vigorar a partir de 2015. E isso acabou acontecendo. Então, em setembro de 2014, esse grupo de trabalho fez a sua proposta e estabeleceu 17 objetivos, que são denominados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Foi submetido esse relatório, essa proposta de objetivos, os 17, e isso foi, digamos assim, validado por uma Assembleia Geral, ou seja, o órgão máximo de decisão das Nações Unidas. Então, a partir daí, o documento já não pertencia à comissão, passa a pertencer a uma política proposta para todas as nações que fazem parte das Nações Unidas. E isso está representado com esse título, Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E isso foi destacado em 17 objetivos, cada um deles tem um foco importante, e para a área de manufatura, para a área de engenharia, nós podemos eleger que digamos assim, o objetivo mais alinhado, com maior aderência às atividades de engenharia e particularmente a engenharia de produção, é o objetivo 9, que trata da indústria, inovação e infraestrutura. Não que os outros objetivos não sejam de importância relevante para a engenharia e particularmente para a engenharia de produção. É óbvio que em todos eles nós teremos ações positivas que a engenharia de produção pode, digamos, contribuir com o seu conhecimento e com as suas propostas. Mas destacamos esse 9 como digamos assim, o objetivo mais próximo e, portanto, se ele é o mais próximo, eu tenho que conhecê-lo já, né? Como eu disse, se eu não concordar com a proposta de desenvolvimento sustentável com um desses objetivos, eu tenho que sim trabalhar como levar para a discussão se esse objetivo pode ser modificado ou não, ou por que ele tem que ser desse jeito e por que não pode ser de outro, ok? Então, com isso a gente encerra essa videoaula. Nós vamos ter uma sequência de atividades com esses conhecimentos que tivemos aqui nessa videoaula, e assim vocês poderão se aprofundar um pouquinho mais nessa situação em que envolvemos não só o conceito de desenvolvimento sustentável, mas essa estruturação do conceito de sustentabilidade a partir de que desenvolver economicamente sim, mas de forma sustentável. Muito obrigado e até a próxima aula.